Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e juntamente com os nossos colaboradores queremos compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. E hoje não será diferente. Eu tenho a honra de receber aqui o empresário Edson Maurício de Lima. Ele esteve à frente no ramo de farmácia, semijoia, atualmente é empresário do ramo de construção civil e vai contar um pouquinho da trajetória, toda a relevância que ele prestou e presta para a sociedade de Maringá e região. Edson, boa noite, seja bem-vindo pela primeira vez ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Alderi, muito obrigado pelo convite. Quando eu te convidei, eu sabia que ia ser uma missão difícil, porque não daria para a gente delimitar um tema, tendo em vista a sua trajetória, você vai falar, evidentemente, né? Então não tinha como falar da vida profissional, da vida pessoal, de comportamento, na verdade um mix de muitas coisas, né? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse para as pessoas quem que é o Edson Maurício. Eu acho que é a base de tudo, né? Da onde você veio, falar das suas ideologias, dos seus sonhos, enfim, um resumo da sua vida. Alderi, eu sou um ser humano em construção, né? Eu vejo assim, eu assisti uma palestra de um pastor que ele falou assim: quem passou por essa vida ou está passando por essa vida sem problemas financeiros, sem problemas de saúde, sem problemas de relacionamento, teve uma vida leve. Mas só é vitorioso quem passou por guerras, quem passou por batalhas, né? E em cima disso eu falo que eu já passei por várias, né? E acredito que tudo isso está me tornando uma pessoa melhor, né? Então eu sou uma pessoa em construção, um ser humano que tem aprendido com erros, né? Tem aprendido com situações difíceis que a vida foi trazendo, mas que eu sempre olhei e falei o seguinte, né? Se você tem Deus com você, essa batalha já está vencida, né? Então Deus dá todas as ferramentas para que você venha enfrentar essas dificuldades do dia a dia. Então eu, hoje um pouquinho mais velho, olho para os problemas e falo, vai passar, né? O que eu tenho que fazer? Quais os caminhos que eu tenho que fazer? Então, eu sempre, desde pequeno, eu sempre gostei de empreender. Fui funcionário público, né, da Universidade Estadual de Maringá por 20 anos, mas sempre inquieto, né? Eu tive meus negócios, desde a adolescência eu tive negócios, e hoje eu tenho uma construtora, né, e estou feliz com aquilo que eu estou fazendo, que eu estou realizando, né? Eu acho que a gente tem missões na vida, né? Com certeza. Edson, você começou antes do ramo de farmácia. Eu queria que você falasse em detalhes, né? Porque você mexeu no ramo de farmácias convencional, mas também delivery, né? Mas anteriormente, você já teve um alicerce, né? Porque você é bioquímico, farmacêutico? Eu sou farmacêutico. 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 Tá, como foi a tua trajetória nessa área de saúde? Onde que começou? Nossa, eu comecei muito cedo. Eu comecei com 14 para 15 anos, né? Num laboratório de análises clínicas. Eu entrei como auxiliar administrativo. Antigamente tinha um guarda-mirim, né? Eu comecei como guarda-mirim. Em 4 meses eu já fui para a área técnica e dali saí do laboratório São Lucas, fui para o laboratório São Marcos, do Hospital São Marcos, fui para o laboratório São Camilo e aí com 18 para 19 anos eu passei num concurso público na UEM. E fui trabalhar na UEM. E dentro da UEM eu cursei biologia e depois farmácia, né? E eu fiz farmácia. E não contente, né? Porque daí para trabalhar na UEM, para poder fazer o curso de farmácia, o curso era integral, eu tive que transferir. O único lugar na época que a UEM tinha para trabalho noturno era o HU. Então eu fui para o HU logo que o HU foi aberto, trabalhar no laboratório. E de lá fiz o curso de farmácia. Mas não contente, no segundo ano do curso de farmácia, eu comprei minha primeira farmácia, né? Então, eu fiz o terceiro e o quarto ano, né? Fiz farmácia, fiz o terceiro e o quarto ano trabalhando das 7 da noite às 7 da manhã, fazendo curso de farmácia durante o dia e nas folgas administrando a farmácia. Foi aí que eu entrei
no ramo, né, de farmácia. E fiquei por 15 anos, né? Uhum. E você teve, na verdade, depois você lançou a primeira, né, numa localidade, depois teve uma rede, né? Onde foi a primeira farmácia A primeira sua? farmácia foi, inclusive, no bairro que eu nasci, no Jardim Alvorada, né? Eu montei a minha primeira farmácia lá e a inquietude do empreendedor, né, é crescer. Eu fui montando outras lojas, né? Então foi aí que No ramo, na farmácia convencional, mas você teve delivery também, né? A gente quer sempre inovar, né? Trazer algo diferente. E na época eu já estava surgindo esses deliveries que hoje não se firmaram, né? Hoje se firmou as grandes redes, né? Que eram farmácias que você trabalhava só com medicamentos, não trabalhava nem com perfumaria, não com medicamentos similares, mais voltado para a área médica, né? Então aqueles medicamentos mais caros, que só tinha nos grandes centros, a ideia era trazer para o interior, né? Então eu toquei as duas redes, né? Tanto em Maringá, eu tive também Cianorte, Umuarama, Mato Grosso, né? Mas com a vinda dessas grandes redes, né? Não deu para ficar, né? Eu tive que obrigatoriamente ser expulso do ramo, né? Claro, eu quero voltar um pouquinho depois, você falar mais em detalhes disso aí, mas antes eu queria fazer um comentário, porque quem conhece você sabe que você é extremamente criativo e está sempre se reinventando e sempre apresentando possibilidades para as pessoas que lançam mão do teu trabalho. Eu lembro, uma das coisas que eu não esqueço, você implantou algo, eu não lembro o nome, era uma espécie de um atendimento especial para orientar, você tinha até uma salinha lá no Alvorada, eu lembro, você atendia para orientar as pessoas que precisavam de uma... Hoje em dia isso chama atenção farmacêutica, é até uma disciplina que tem dentro do curso de farmácia, existe. Mas eu fazia isso porque eu achava necessário você orientar o paciente, né? Sobre o uso correto do medicamento. Então eu já vinha com essa ideia desde a minha primeira farmácia que tinha que ter um atendimento diferenciado, né? Que você tinha que orientar o paciente quanto ao uso correto do medicamento. Quando eu fui para o delivery, aí ficou mais evidente ainda, porque eram farmácias mais voltadas para a área médica e a ideia era dar esse suporte para o médico, né? Eu tinha, para você ter uma ideia, eu tinha nutricionista dentro da farmácia, eu tinha uma fonoaudióloga dentro da farmácia, fora os farmacêuticos. Então, o paciente que não tinha condições de pagar o nutricionista, eu falava para o médico, doutor, se esse paciente não tiver condições, paciente diabético, hipertenso, que precisava de um atendimento de uma nutricionista, a minha empresa tinha um profissional lá dentro que dava todas as orientações, né? Então, era coisa que a gente tinha uma visão de levar esses trabalhos diferenciados para o mercado, né? Edson, mas essa tua visão era, de certa forma, vista pelos seus colegas como uma perda de tempo. Enquanto você buscava investir no atendimento e orientar, eu falo porque eu, mais de 30 anos, então a gente ouvia, né? Os teus colegas interpretavam isso aí como uma perda de tempo, gastar, enfim. Como que você analisa essa interpretação? O Alderi, é que as pessoas, elas só buscam o dinheiro como mais importante, né? E para mim, dinheiro sempre foi uma consequência de um bom trabalho, né? Então, eu vejo assim que o mercado farmacêutico, naquele momento, ele não pagou por esse trabalho. Por mais relevante que tenha sido, ele não pagou. Tanto é que eu não fiquei no mercado, né? As grandes redes veio e mostrou realmente isso aí, ó. O que importa é o quê? É tamanho, ter desconto, ter preço, né? Então, assim, é uma concorrência desleal. Então, só que hoje, em todos os negócios que eu fiz, eu sempre tentei, de alguma forma, fazer um trabalho diferenciado e o dinheiro era consequência. Eu acho que eu acabei saindo do ramo farmacêutico, eu passei para o ramo de joias, semijoias, que também foi um grande aprendizado. E hoje, com a construtora que eu tenho, eu acho que eu cheguei realmente num ramo, como diz um amigo meu, né? Você estava com um produto errado, né? Tanto é quando eu saí do ramo farmacêutico, ele falou assim, não, Edson, fica tranquilo, a hora que você pegar um ramo bom, você vai se dar muito bem. Porque o grande problema é que o seu ramo não tinha margem, a gente dava muito desconto, né?
Foi um período muito difícil para as farmácias individuais, né? Porque era muito desconto, era uma concorrência, um querendo dar um desconto maior que o outro. E nenhuma empresa sobrevive sem lucro, né? A minha também não foi diferente. Sim. Mas hoje, na construção civil, eu sempre coloquei esse trabalho diferenciado de oferecer o melhor, né? E hoje o mercado da construção civil, ele paga isso, né? Você, não é que paga, você diminui o lucro, mas mesmo assim ainda você consegue sobreviver. E tem vantagens, né? Eu entreguei um empreendimento agora em abril de 52 unidades, né? Ali em Floresta, e a gente está com outro empreendimento de 110 casas iniciando. E por ser o primeiro, a gente não teve nenhum problema, né? A gente entregou 6 meses antes e a Caixa Econômica nos elogiou muito porque nós não tivemos nada para ser refeito, nem durante a obra, nem na entrega. E falaram, isso é muito raro, né? Para uma construtora muito jovem como você está acontecendo isso. Então eu olhei para aquilo e falei, olha, aquilo que eu quis fazer com farmácia lá atrás, que não pagaram o preço, depois nas semijoias, que também já melhorou, na construção civil eu consegui realmente colocar toda a qualidade, toda a ética, todos os diferenciais e realmente quando a Caixa Econômica chegou lá e bateu o martelo, falou, pode entregar suas casas são excelentes. Eu olhei para trás e falei, agora deu certo. Wes, quando eu te convidei, eu sempre falo que esse programa não tem o objetivo de transmitir engodo, fantasia, de maneira alguma, mas sempre transmitir uma boa mensagem, por mais que as pessoas passem por dores, sejam físicas ou emocionais, que sempre existe uma via para atenuar ou resolver. E quando eu pensei em te convidar para conversar, principalmente pela sua trajetória, pelos seus exemplos, pelas suas vivências de coisas boas, mas também de coisas dolorosas que você soube lidar, soube interpretar e tocar a vida. Tá? Então eu queria que você voltasse um pouquinho, porque as farmácias foram bem até um certo tempo, mas você teve um problema que te obrigou a sair e foi uma situação, sei que com você pode falar tudo, não tem problema, e principalmente essa questão de transmitir para as pessoas, né? Como que você lida com as situações adversas. Não existem fórmulas mágicas, mas existem caminho. Queria que você comentasse aí o percalço, a dificuldade que você teve, primeiramente, no setor da farmácia, que te fez sair. Como que você lidou? Como que você interpretou? Quais foram as motivações para sair daquele impasse, daquela dificuldade? O Alder, foi assim, comercialmente falando, foi um choque, né? Foi um choque muito grande, porque até 2005 era um funcionário público, né, com um alto salário, e tinha 2 redes de farmácia. Eu pedi as contas da universidade para só tocar os negócios. E 2 anos depois eu não tinha mais nenhuma loja e tinha dívida financeira, né? E a minha esposa veio junto, minha grande parceira de vida, ela veio junto, né? Ela também era funcionária pública, ela pediu as contas, e farmacêutica, bioquímica também, e veio trabalhar comigo. E de repente estava eu e ela desempregado, com o nome sujo, e para recomeçar a vida, né? O que eu posso falar para você, Alderi, que assim, eu tomei uma decisão estratégica errada, né? Hoje eu olho para trás e vejo, né? Eu fiz uma análise das minhas empresas, mas eu fiz uma análise diferente. Hoje eu posso falar para você assim que eu aprendi muito sobre gestão. Foi uma coisa que eu me desenvolvi bastante, foi a questão de gestão. Mas nessa época eu tomei uma decisão errada. E quando eu tomei a decisão errada, não dava voltar mais para trás. Eu olhei para o cenário e falei assim, eu vou ter que sair do mercado. E graças a Deus eu vendi todas as minhas lojas, né? Aí depois que eu vendi todas as lojas, não sobrou dinheiro, ainda sobrou dívida, né? Mas o que eu pensei foi o seguinte, foi um erro meu. Eu não culpei ninguém, né? A primeira coisa, eu acho que quando você erra, é não culpar ninguém. Então eu não culpei ninguém, assumi a responsabilidade, cheguei para minha esposa e falei para minha filha, falei, olha, nós vamos sair dessa. Vamos recomeçar a vida e vamos sair dessa. Então acho que a primeira coisa que eu fiz foi assumir a responsabilidade. Depois de passar uns dias desesperados, que é normal, né? Eu respirei fundo e falei assim, não adianta chorar, né? Eu tenho que tomar atitudes. Então, eu acho que a partir dali,
eu coloquei como se fosse uma pedra em cima de todos aqueles problemas, porque não adiantava eu levar eles. Falei, não, deixa isso aqui, que isso aqui eu resolvo mais para frente, né? E recomecei a minha vida num outro negócio, completamente diferente, né, do status que eu tinha para o que eu fui fazer na sequência. Eu fui vender prata de bala de casa em casa, né? Eu fui bater na cidadezinha para vender na casa das mulheres para elas revenderem. Nossa. Então, num dia, né, eu era funcionário público, num dia eu tinha 2 redes de farmácia, né? E de repente no outro dia eu tô lá dependendo de uma senhora para comprar. Mas eu sabia que eu tinha que recomeçar. E para recomeçar, não tem como você pular etapas, né? Se eu quisesse ensinar depois meus vendedores a vender, que eu pudesse ensinar, montar uma loja de atacado, para mim poder ensinar, eu tinha que ir lá na base, né? Então, eu acho que foi uma grande etapa essa que eu passei de ter começado, uns falam fundo do poço, eu não falo fundo do poço, né? Eu recomecei num outro negócio, como diz um amigo meu, né? Ó, sem dinheiro, né? Eu acho muito difícil você recomeçar, mas eu recomecei. Sem dinheiro, me deram oportunidades, eu recomecei e acabei construindo um outro negócio de sucesso. Uhum. E E o que representou para você? Num dia você era um empresário de sucesso no segmento de farmácia, teve uma rede de farmácias, e no outro você estava, como você mesmo falou, tinha, não sei se o termo é esse, mas vamos usar um termo popular, quebrou. O que hum, que isso significou? Qual foi a representatividade dessa mudança abrupta? Você acabou de falar que contraiu hum. dívidas, perdeu o status, porque realmente um empresário é o dono de Mas farmácia, né? Alderi, eu acho assim que tem coisa que é ilusão. O que você realmente tem é a sua família. Então, minha família eu não perdi, então estava tudo certo. Se um dia eu estava dentro da sociedade, né, dentro de instituições, de jantares, festa, glamour, e no outro dia eu não estava, para mim não fez diferença nenhuma, porque aquele mundo não era meu mundo, era um mundo de negócio, era business, né? Era meu network. Para funcionar o meu negócio, eu precisaria estar inserido naquele mercado, naquela sociedade. Mas o que realmente a minha base era a minha família. Então, minha esposa, minha filha, não mudou nada. Meu relacionamento com ela não mudou nada. Pelo contrário, se fortaleceu. Tem pessoas, Edson, que usam os acontecimentos dolorosos, Hum. se colocam na condição de vítima, se vitimizam, a vida torna uma perseguidora, um muro de lamentação, e outras usam esses eventos para crescer, para aprender, para reconfigurar e interpretar de uma forma diferente, sobretudo da nossa vulnerabilidade, da nossa real condição, que é essa. Somos instáveis, somos vulneráveis. Se você quiser falar, você fala. Se não quiser, não tem problema. Você teve outros acontecimentos da sua vida que geraram dor, que geraram, de certa forma, uma reflexão muito grande, mas que você se sobressaiu, e eu queria que você comentasse de outras situações que você passou, que certamente te causaram um impacto emocional forte, mas que você não parou naquele evento. Você continuou lutando. Alderi, algumas coisas, várias coisas aconteceram na minha vida. Talvez a mais impactante foi o suicídio da minha mãe, né? Então, eu estava na minha casa e de repente, de madrugada, o meu irmão que morava no quintal da minha casa me ligou, falou: "Vem para casa que aconteceu uma coisa grave com a minha mãe". E a minha mãe era assim, eu caçula, né? Então eu era o dodói, né? Então quem é caçula sabe como que Sim. você é tratado, né? E eu e minha mãe eram grandes parceiros de vida, né? Nós se dávamos muito bem. E eu, da minha casa, na casa da minha mãe, que foi a casa onde eu nasci, eu levei uns 10 minutos. Quando eu levei esses 10 minutos, eu fui muito apreensivo. Quando eu cheguei lá, estava o SAMU, polícia, tudo lá interditado, né? Porque meu irmão era delegado, então todo mundo chegou a pedido dele para não deixar ninguém entrar. Do portão da casa da minha mãe até eu passar no fundo e passar pelo corpo, eu tive 30 segundos de desespero. Que minha mãe, ela enrolou uma toalha no corpo com álcool e tocou fogo, né?
E eu passei pelo corpo dela debaixo de um pé de manga, onde eu passei toda a minha infância. Então foi muito impactante. A hora que eu entrei dentro da casa da minha mãe, sentei do lado dos meus irmãos e desse dia até hoje eu tenho uma paz muito grande. E eu não sofri, eu tive choros mais pontuais e eu fiquei em paz. Isso, de certa forma, me incomodou, porque como eu tinha uma farmácia no bairro, a maioria da grande parte das minhas clientes eram amigas da minha mãe, né? Uhum. Então elas vinham na minha empresa e choravam muito, e eu não conseguia entender como que uma pessoa que, né, não era filho, chorava tanto, né, com tanta tristeza, e eu ali muito de uma forma tranquila. E eu tinha um padre da nossa igreja lá, que conhecia nossa família desde sempre, né? E eu fui conversar com esse padre, e esse padre falou para mim, eu falei para ele que eu estava achando muito estranho, por que que eu estava tão em paz, porque assim, eu falei para ele, eu entendo que a minha mãe, do dia eu lembro quando criança, até o último dia que eu vi ela com vida, isso é minha mãe, eu fui um ótimo filho, ela foi uma excelente mãe, e nós vivemos uma vida muito feliz. Como ela escolheu para sair dessa vida não me diz respeito. Isso eu não sei por que ela tomou essa atitude, mas eu não fiquei preso ao fato, e sim na vida que eu levei para ela, que foi muito boa, e, e não me senti culpado e também não senti a falta dela. Aí esse padre falou para mim, Edson, eu faço 4 anos que eu, como padre, entendo a morte exatamente como você está falando. Se você viesse aqui 4 anos antes, eu não iria te entender. E ele falou, é realmente assim que a gente deveria entender a morte. Então isso me tranquilizou, né? Eu falo assim, né? Eu quase todos os dias eu via minha mãe. Quando eu não via minha mãe, eu sentia saudade. É assim, né? Você está próximo de uma pessoa que você ama, você não sente saudade. Óbvio, você distancia, passa o tempo, você sente saudade. E eu nunca senti saudade da minha mãe. Eu acredito fiamente que é assim, que os cientistas falam, né, que existe só 2 coisas no universo, que é a matéria e a energia, né? Nós somos matéria, a minha mãe se transformou em energia. Então eu sinto a presença dela desde que aconteceu até hoje. Então talvez eu não sinta a saudade dela, porque eu sinto a presença dela de uma outra forma que eu não sei explicar. Essa paz que você está falando com relação à sua mãe é bastante visível, que você sente também em outras coisas, inclusive em situações conflitantes e adversas. Eu posso falar com conhecimento, porque a gente já tem uma amizade longa data, então eu posso falar isso. Você atribui a quê? Esse sentimento, essa ausência ou quase ausência de desespero diante de situações que um ser humano comum teria. Então, você consegue fazer algum link, alguma conexão desse sentimento? É comportamento? É uma coisa nata? Você aprendeu com a vida? O que você atribui? Olha, é difícil você falar o que é. Eu acho que eu sempre fui assim. Eu acho que desde criança, né, eu tive esse tipo de comportamento, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito serena. E às vezes a pessoa fala assim, se um cara vir para brigar com você, daqui a pouco ele sai abraçado com você e vira seu amigo, né? É que eu não gosto de conflito, eu não gosto de briga, né? Eu gosto de paz, né? E, e eu acredito também na presença de Deus, né? Então eu sempre fui uma pessoa, não sou uma pessoa religiosa, não me identifiquei dentro das religiões e procuro, né? Ainda em vida ter uma religião, mas eu sou cristão. É espiritualizado. Eu sou uma pessoa espiritualizada, eu acredito muito em Deus e eu acredito que quando você tem o Espírito Santo dentro de você, ele te dá essa paz para que você consiga resolver essas coisas. Então eu não entro em desespero. Por mais caótico que esteja o que está acontecendo, eu fico tranquilo. Eu fico muito tranquilo. Então, eu acho que isso ajuda muito, né? As pessoas se desesperam, as pessoas se apavoram, e eu, diante do caos, eu fico tranquilo. Não sei como eu desenvolvi essa habilidade, né?
Mas eu fico assim. Então, isso ajuda muito nas situações difíceis. Porque dentro de uma situação difícil, eu olho e crio o seguinte, qual que é o pior cenário? Porque a partir do momento que você sabe que o pior cenário é aquele, você já sabe... Você já se prepara para o pior. Então, quando você se prepara para o pior, você vai buscar o melhor resultado. E quase sempre você consegue muito próximo do melhor resultado, quando você sabe o que pode acontecer, né? Quando você não sabe o que pode acontecer, você se apavora e você não tem nenhuma estratégia, você não faz nenhum planejamento. Então, tudo que acontece, eu paro e falo assim, é uma doença, eu falo, tá bom, quem que é o melhor profissional? Quem nós vamos procurar? O que nós vamos fazer, né? Minha esposa passou por uma doença grave, eu tenho uma filha especial que com 6 meses fez uma cirurgia cardíaca. Tá bom, onde é o melhor lugar para fazer a cirurgia cardíaca dela? Pequeno Príncipe. Como nós vamos para lá? Então, eu acho assim, se você... muita gente leva a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Eu não. Eu tomo as rédeas, né? Então, se você está falando alguma coisa assim, eu particularmente, então eu tomo as rédeas daquilo que eu preciso fazer. Uhum. Edson, tem uma outra característica que aí não é uma opinião minha apenas, mas é uma questão unânime, as pessoas que estão no seu entorno, no seu redor, que falam muito de você acerca da capacidade que você tem de estimular as pessoas e sempre procurar ver o lado positivo. Até porque o ser humano é um conjunto, não tem ninguém perfeito e ninguém que só tenha virtudes ou características positivas. Mas você sempre tem essa característica, as pessoas comentam isso. Eu queria que você falasse sobre isso também, porque eu vejo que a gente vive um mundo onde as pessoas buscam, na maior parte das vezes, ou em boa parte, desqualificar os outros, salientar, evidenciar muito mais os problemas e as limitações do que as potencialidades. Você sempre fez o contrário com funcionários seus, com parentes, com amigos, né? E eu queria que você comentasse sobre isso, porque é muito importante, né? Quem está do outro lado nos assistindo, né? Alderi, eu penso assim, a pessoa, eu divido as pessoas que não têm caráter das demais. A pessoa que não tem caráter, esquece, ela tem o pior defeito que tem, né? Ela não tem caráter. Então, uma pessoa dessa, normalmente essas pessoas que não têm caráter são muito simpáticas, muito brincalhonas, muito amiga, muito companheiro, entende? Mas eu já olho uma pessoa dessa e eu não invisto, eu não quero estar próxima, eu não quero ser amigo, eu me distancio de pessoas assim. Todas as demais têm defeitos, como todos têm, como eu tenho, como você tem, todo mundo tem. O que eu procuro fazer é não olhar os defeitos das pessoas, eu olho as qualidades. E quando você olha as qualidades, você vê muitos potenciais nessas pessoas. E uma coisa que para mim virou uma rotina, você é amigo, você sabe disso, quando essas pessoas se aproximam de mim, eu consigo olhar os potenciais e falar para a pessoa. Acho que uma coisa que falta muito nas pessoas é gratidão e elogio. Mas depois que você aprende a fazer isso, vira uma rotina. Isso é muito bom quando você agradece todo dia pelo aquilo que você tem. E também quando você elogia as pessoas, né? Sempre dizem aí os gurus, né? Você critica uma pessoa sozinha e elogia em público, né? Isso é uma verdade. Então, se você puder elogiar uma pessoa, todo mundo pode ser. E quando você elogia, você estimula a pessoa a ser melhor, né? Então, eu criei um hábito. Eu tenho um hábito de as pessoas que se aproximam de mim, de eu olhar para o potencial delas e, de alguma forma, direcionar a pessoa dentro da experiência de vida que eu tenho, né? Claro. E aqui eu quero testemunhar de uma situação, porque quando eu comecei lá atrás, né, trabalhava na área policial, até teu irmão era delegado na época, até um certo tempo, 98 era repórter policial, né? Eu lancei o tabloide Mais Saúde, você esteve comigo. Quando eu fui migrar, porque existia uma distância muito grande de um tabloide para uma revista, e você lembra a diferença econômica, tanto no conceito como na questão econômica. Então, quer dizer, uma pessoa modesta, que tinha um jornalzinho, fazer uma revista na época, muitas pessoas falaram, você não faz três revistas, né? E eu fui conversar com você, eu lembro muito bem disso.
E eu lembro muito bem o seu posicionamento, porque a revista eu podia vender em bancas, assinaturas, era um leque e circulou em várias cidades do Paraná, você lembra muito bem. E eu lembro quando eu fui conversar com você, acho que você foi a primeira pessoa, né? E quando eu fiz essa pergunta para você do estímulo, porque eu voltei um pouquinho há 25 anos, né? O jornal, fiz várias, foi um parceiro, não só na questão econômica de patrocinar, mas no incentivo, que eu falo que as duas coisas são importantes, mas muitas vezes o incentivo, o estímulo é muito maior, porque te dá gás, te dá condições de você identificar potenciais que às vezes estão latentes, estão retraídos, estão escondidos, né? E daí lancei a revista, e depois nessa migração sempre procurando, né? Fui para TV, para Bandeirantes, hoje nessa área de podcast, né? E você sempre ali estimulando e incentivando, né? Com palavras, como parceiro. E as pessoas comentam isso, e eu acho muito bacana. As pessoas que têm essa característica, têm essa abertura de poder fazer, porque eu vejo isso como um dom também, eu vejo como uma missão as pessoas, porque muitos têm e se encolhem e não querem saber. Outros dão abertura, né? Então. Porque assim, Aldeire, todo mundo que olha para uma outra pessoa, ela faz uma leitura de coisas boas e coisas ruins. Só que as pessoas, mesmo ela vendo algo bom na outra pessoa, ela não fala. Isso é tão importante, Aldeire, tão importante. Eu lembro de uma frase que você usa até hoje, que eu falei para você, que era mais ou menos assim. Tem gente que é um Fusca e se comporta como se fosse uma Ferrari. E tem pessoas que são Ferraris que acham que é Fusca. E eu falei isso de você. Falei, você é uma Ferrari, cara. Tá? Toma posse disso. Você é uma pessoa excelente. Você tem um trabalho excelente. Nós estamos em 2026. Falar que uma revista hoje, impressa, né, com 25 no mundo digital, tá aí. Em todos os consultórios médicos, sua revista tá aí. É uma excelência. Sabe por quê? Né? Porque você faz tudo com excelência. Então, assim, eu nada mais olhei para o seu potencial e joguei luz sobre ele, né? E só mostrei para você, isso era seu, tá? Não é mérito meu. Eu só olhei para você e falei, você tem isso, né? você tem isso, você tem isso, você tem isso. O mercado é assim, você pode ir por aqui, mas é mérito seu. Ué, Edson, e você nunca pensou, algum momento na sua vida, mesmo tendo em vista a sua formação, os ramos que você explorou, você nunca pensou em entrar para a área de mentoria? Bom, hoje não se usa mais, né? Hoje, antigamente era o coach, né? Hoje nem se fala mais porque pegou uma certa... arranhou um pouco, né? Mas mentoria, você fala mais... Você nunca pensou fazer esse tipo de assessoria, enfim? Alderi, teve um momento, acho que por algumas pessoas ter falado, assim, que eu tive muita experiência, não foi leitura, né? Eu tive experiência de vida que impactou a minha vida e que de alguma forma podia impactar a vida de algumas pessoas. Mas eu percebi no longo dos anos, com muita leitura, estudo, curso, que era aquela parte da vida que você faz pro bono, sabe? Eu ganho dinheiro construindo as minhas casas. É ali que eu ganho dinheiro. Mas o meu propósito ali é levar um lar para as famílias. Então eu tenho um propósito. Na minha farmácia, eu sempre soube, né? Minha farmácia, o meu propósito era levar saúde para as pessoas. Quando eu fui trabalhar com joia, era para levar a autoestima das pessoas. E hoje, com a construtora, é para levar um lar, não é uma casa, é para levar um lar. Sabe, a pessoa vai pagar 35 anos uma casa, então eu quero que a pessoa, durante 35 anos, ela me abençoe. E para ela me abençoar, eu tenho que construir uma casa de qualidade, não só olhando para o dinheiro, mas eu consigo ganhar dinheiro com o meu negócio, tá? E essa questão, eu acho que é uma questão que eu faço, mas eu não olho como profissão. Eu olho como uma forma que eu tenho, de alguma forma, ajudar alguém que às vezes para mim é tão óbvio, né? Algum comportamento, algum caminho que a pessoa está querendo seguir. E para mim, às vezes, é muito óbvio, e para a pessoa não é. Então, eu sou só aquela pessoa que joga luz ali, ó. Você enxergou isso aqui? Você viu essa oportunidade? Você viu que você está errando? Né? Como tem um amigo meu que falou, eu só não me separei porque você tinha uma conversa comigo, né?
Então, minha empresa também se deu bem porque você me falou isso. Então, é muito comum eu achar, as pessoas falam para mim, você me falou uma coisa que eu nunca esqueço, né? E às vezes eu não lembro. Você, Alderi mesmo, já falou para mim, Edson, tem passagem na minha vida que foi muito importante que você falou para mim. Mas eu não olho isso, eu olho isso como uma coisa que Deus me deu. Se Deus me deu capacidade, me deu inteligência e principalmente uma coisa que eu peço todos os dias, que é sabedoria, não é para me ficar para mim, né? Então, eu não estou aqui querendo ser professor, não quero ser coach, não quero fazer isso de uma forma profissional, até porque aí começa a vir o monte de crítica, né? E todo mundo batendo, né? Eu não quero, não. Eu quero, se eu puder ajudar as pessoas que se aproximam de mim com aquilo que Deus me deu, sabe? Deus não dá as coisas pra gente ficar só pra gente, né? O que é o sucesso para você? Considerando a tua vida em todas as variáveis aí, e toda a experiência que você teve, como que você nomina? Como que você... O que você diz a respeito do sucesso? O que é sucesso na vida para você? Eu vou falar para você uma experiência recente, mas eu posso ter várias, todas na mesma área. Eu tenho uma filha de 28 anos, que ela se forma agora esse mês em medicina, está lá em São Paulo, 28 anos. Ela ligou para mim e falou assim, pai, que tal a gente ir pro show do Lollapalooza? Eu falei, vamos embora. Minha esposa ficou com outra minha filha e falou, vai que essas oportunidades talvez seja a última. Daqui a pouco começa, né, um namoro mais sério. E eu fui pro Lollapalooza com a minha filha. Então, sucesso é ter uma filha de 28 anos que pode ir para onde ela quiser, sair com quem que ela quiser. E ela fala, eu quero ir no show com meu pai, eu quero viajar com meu pai, né? Você chegar em casa, sua esposa está te esperando, sua filha está te esperando, né? E eles olhar para você e falar assim, você é a nossa referência, isso é sucesso. O resto fora, não fala coisa para você, não tem relevância para mim, né? Profissão, salário, holofotes. Eu até hoje, às vezes, a empresa de mídia, amigos meus, falam, você tem que fazer propaganda da sua empresa, né? Minha empresa tem o melhor nome, né? Consultora Cidade Canção, o nome da nossa cidade. Não precisa nem fazer propaganda, já, né? O nome por si só já é uma propaganda. Mas eu falo assim, não quero não. Eu não quero holofote, Alderi. Eu não quero holofote. Às vezes vocês chamam muito a atenção, vocês chamam a atenção de coisas boas, mas de muita coisa ruim. Então eu quero viver em paz com a minha família, com as pessoas que eu amo e fazer o meu trabalho que eu tenho que fazer. Edson, quando eu te convidei, eu sabia que um podcast seria pouco para a gente conversar, né? Mas eu queria encerrar esse primeiro aqui, de muitos que nós vamos fazer, eu tenho certeza. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão do outro lado e que eventualmente estão atravessando problemas, seja problema financeiro, uma doença grave, do ponto de vista humano incurável, e outras tantos percalços que o ser humano está sujeito, né? Você que percorreu a esteiras de tantas questões e se sobressaiu, eu sei que você não vai transmitir uma fórmula mágica, tenho certeza disso. Mas eu queria que você, para finalizar o nosso bate-papo, você falasse diretamente com as pessoas, o que você diz com a tua experiência, com a tua vida, o que você, vamos usar esse termo aqui na falta de um outro, o que você orienta as pessoas que estão passando por situações complexas e difíceis e dolorosas? Eu acho assim, primeiro, né, para quem tem fé, né, que se você tem Deus com você, você já ganhou. Você já ganhou. Tem muita fé, né? E eu tenho fé em Deus. Tem pessoas que têm fé em outras coisas. Não importa. Você tem que ter fé. E que você não pode olhar para o problema. Você olha para as possibilidades de soluções que tem. Se você olhar para o problema, você não consegue. Eu lembro que eu fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. E um professor bem velhinho vinha do Rio de Janeiro para Maringá. Ele falava assim, fatia o gorila. Eu nunca mais esqueci. Como? Fatia o gorila. Fatia o gorila. Fatia o gorila. O gorila é um problema muito grande. Fatia ele. Então você pega um problema grande e fatia ele em pedaços. Resolve um pedaço de cada vez. Quando você for menos esperar, você vai resolver ele como um todo. Então não se desespere. Não olhe para o problema. Olha para as soluções. E quanto mais você olha para as soluções, mais soluções você tem para resolver aquele problema. Interessante. Gostei dessa metáfora aí. Fatia o gorila. Tá certo, meu amigo. Foi muito bom falar com você.
Tá? Agradeço mais uma vez a sua presença. Espero contar com a sua participação em outros momentos. Certamente eu e os nossos amigos que estão nos assistindo vão se beneficiar muito com as suas experiências, com seus bons exemplos. Eu não tenho dúvida disso. Obrigado pelo convite. Forte abraço, uma boa noite, até a próxima. Obrigado. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até a semana que vem.